Às vezes, para que você possa ser curado, Deus vai fazer você enfrentar a sua dor sem fugir dela. Olá, meu nome é Lara. Hoje eu venho trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração. Logo lá de madrugada, assim, umas 4:30 da manhã, veio na minha cabeça algumas coisas e eu gostaria de falar, porque eu acredito que seja muito importante. E pouco se é falado, na verdade, sobre a questão de fugir dos seus sentimentos. E muitas das vezes a gente acha que Deus se agrada e a gente até se sente muito forte. Ah, eu sou forte demais, eu aguento muito sentimento sozinha. Mas às vezes Deus, ele não deseja que a gente reprima tudo aquilo que a gente está sentindo, mas que a gente possa enfrentar a nossa dor, colocando ela para fora e expressando ela a Ele. Eu vou deixar aqui um pequeno versículo que Deus me lembrou, né, que fica em Jeremias 6, capítulo 6, versículo 14, né? Eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Paz, paz, dizem, quando não há paz alguma. Esse versículo eu interpretei ele muitas vezes como um versículo de tratar a ferida superficialmente. Nós, seres humanos, temos feridas internas e feridas externas, né? Físicas e emocionais. Lógico que dentro desse verso, dentro do contexto, aqui fala sobre líderes religiosos que enganavam o povo, né? Deles não ver os próprios pecados. Mas também a gente pode muito bem ver dentro do contexto de hoje em dia como que as pessoas elas reprimem, como que elas ignoram os próprios sentimentos, como que elas tratam com futilidade aquilo que elas sentem. Quando na verdade valorizar o que você sente também é algo que Deus quer que a gente faça. Não idolatrar os nossos sentimentos, porque às vezes a gente pode cair na idolatria de hipervalorizar e só sentir aquilo, só, enfim. Então a gente tem os nossos sentimentos, temos as feridas emocionais que desde que a gente é criança, desde a nossa infância, né? A gente guarda muitas coisas e existem muitas coisas no nosso subconsciente, fica lá e às vezes definem como que a gente age. Talvez há feridas que a gente nem sabe quais são, mas que hoje a gente age de acordo com aquilo que a gente passou na nossa infância. Eu acredito que a infância, ela determina muita coisa na nossa vida. Não sou psicóloga, não sou formada nisso, mas de acordo com alguns vídeos, com algumas coisas que eu vejo, né, sobre isso, sobre essas coisas, a nossa infância é uma parte muito importante. E muitas das vezes nem todo mundo tem uma infância tão fácil, ou às vezes tem, passou por algo muito ruim, que gerou um trauma. E o que o mundo nos ensina é justamente ignorar sentimentos. A gente vê muito isso também para homens, né? Que a gente vê que as pessoas falam, ah, o homem não chora. E as pessoas elas tratam isso como se fosse normal. Mas se a gente vê a palavra, até o próprio Jesus chorou, o próprio Jesus sente. E os nossos sentimentos, tudo que a gente sente pode significar alguma coisa. E hoje, enquanto eu tava lá acordada 4:30 da manhã, assim, eu tava deitada, né? Só que eu não consegui dormir. Veio uma ideia de vídeo ali na minha cabeça sobre a questão de você externar e não fugir aquilo que você sente. A nossa mania, na verdade, é achar que só porque a gente sente a gente é fraco, mas na verdade não é. A gente às vezes só tem que tomar cuidado com quem a gente tem externado aquilo que a gente sente, porque muita gente pode usar isso contra você. Mas Deus às vezes quer que a gente externe a Ele toda a nossa dor, sabe? Não como forma de reclamação, mas como forma de lamentação. Se ajoelhar diante dele e falar, eu sei que o Senhor é Deus, Senhor, e eu estou sentindo isso, porque eu sei que o Senhor pode resolver. Você pode estar sentindo a pior dor do mundo e talvez você não saiba colocar em palavras. Eu falo isso por experiência própria, eu já passei muito por isso. Às vezes passa porque a dor do justo não significa que é algo que vai ser evitado, mas que vai acontecer, né? Jesus falou que a gente iria passar por aflições. Então, às vezes a gente precisa falar para Deus, Deus, eu tô sentindo isso, isso, isso. Precisa colocar nome naquilo que você sente, né? Eu tava até passando para minha mãe uma pregação que eu estava assistindo, né, sobre o Divinamente, que é um psicólogo. Ele fez uma pregação muito importante sobre os sentimentos das mulheres. Mas hoje eu trago aqui não só para mulheres, mas para adolescente, para criança, para homem, a necessidade de você não fugir daquilo que você sente. Eu sei que por vezes é muito cômodo você chegar nos seus sentimentos e ignorá-los. O que eu por muitas vezes já fiz e às vezes faço. Mas o que Deus quer da gente é que a gente possa sentir sem ignorar. É que a gente possa entender que aquilo está acontecendo
e que é algo que, se você ignorar no futuro, ela vai ficar bem pior. Dores que são reprimidas, elas podem se tornar dores bem maiores no futuro e gerar em doenças psíquicas como ansiedade, como depressão e outras coisas, pode desenvolver, né? Então, algo que a gente precisa tomar muito cuidado é a questão de fugir dos sentimentos. Quantas vezes você já não fugiu? Eu acredito que todo mundo já fez isso na vida, porque às vezes as pessoas, elas fazem a gente reprimir. E faz o mundo, né, a sociedade faz parecer que reprimir o choro, reprimir a dor é algo muito melhor. É algo que faz você parecer ser forte. Quantas pessoas não há por aí que não conseguem soltar uma lágrima na frente de todo mundo? Eu, por causa que acreditou que reprimir era melhor. E o que esse texto, eu acredito que também podemos interpretar, é não tratar com superficialidade aquilo que já está machucando a sua alma. A sua alma, ela precisa ser curada. E você não vai curar a sua alma ignorando o que você sente, você vai curar a sua alma externando, entendendo para Deus. A gente fala muito, Jesus me cura, Jesus me cura. E às vezes a gente precisa falar, Jesus, me ajude a entender onde está doendo para que o Senhor possa me curar. Ele vai perguntar onde está a sua dor, onde está a sua dor hoje, onde está o que você está sentindo, o que você sente. Talvez você possa até não saber, mas você fala, Senhor, me dá sabedoria, abra meu entendimento sobre o que eu sinto, porque eu preciso entender, eu preciso compreender aquilo que eu estou sentindo neste momento, para externar ao Senhor. E a cura, talvez ela vai doer. Na verdade, talvez não, a cura dói. Mas o que eu quero que você entenda é que vai doer curar. E Deus vai trazer isso à tona. Uma hora, o seu corpo não vai aguentar aquilo que você está ignorando. Fugir dos sentimentos não é a melhor opção e talvez não é, talvez bíblico. Até Jesus chorou quando Lázaro, ele morreu. Jesus chorou. Ele não ignorou os sentimentos. E ele entrou dentro da dor que ele estava sentindo e depois ele se levantou e fez o que o pai havia, né, pedido para ele fazer. Também temos a parte onde estava no Getsemane. Jesus estava orando angustiado e ele falou, estou sentindo uma dor mortal dentro de mim, a minha alma está angustiada. Então, a Bíblia fala para a gente tentar ser imitador de Cristo, a gente ser imitadores de Cristo, né? E até nessa parte dos sentimentos, sabe? Jesus sentiu, Jesus chorou quando era para chorar. Então por que você não vai? Sabe? Essa palavra pode estar falando até comigo. Mas hoje o que eu acredito é que o inimigo, ele tem tido uma estratégia muito grande, que é isso, entendeu? Tratar as nossas dores, aquilo que o nosso corpo está dando como sinal, como algo insignificante. Mas às vezes não é. Entende? Muita gente julga, talvez, como o cansaço extremo. Não é normal um ser humano sentir tanto cansaço. E às vezes esse cansaço significa que algo está de errado dentro de você. Pode ser a sua saúde que não está legal. E às vezes pode ser algo sentimental, pode ser algo que o seu corpo está precisando que você entenda. Tá errado. Tá errado. E Deus, ele não deseja que a gente reprima, ele não deseja que a gente engula os nossos sentimentos assim e trate como nada. Traga à tona os seus sentimentos diante de Deus. Mostre para Deus, Senhor, tá doendo isso. Às vezes você sente talvez que Deus possa estar sendo maldoso com você. Você fala, Deus, eu senti que o Senhor possa estar sendo maldoso comigo, mesmo que eu sei que o Senhor não é, né? Porque o Senhor sabe o que o Senhor faz. A sinceridade diante de Deus não é algo que surpreende para Ele. Na verdade, tudo que a gente sente não é surpresa para Deus, até porque Ele sabia o que a gente ia sentir, pensar, falar. Ele é onipotente, onipresente, onisciente, ele sabe de todas as coisas. E externar diante dele como uma submissão e entender que, tipo, ele já sabia, para que esse sentimento saia de dentro de você, é a melhor opção. Porque a nossa mente é um campo de batalha. Não sei se você sabe, mas o inimigo, ele vence muitas pessoas através do cansaço e através de trabalhar aqui dentro. E se a gente não cuidar disso, pode ser, na verdade, a derrota da gente. Se a gente não dá o valor necessário aos nossos sentimentos, é possível que o inimigo talvez vença a gente através disso. E Satanás já perdeu. Então, não dê esse poder para ele, não dê. Sabe, talvez você tenha alguém de confiança de verdade, também não externe seus sentimentos a qualquer um. Por isso que eu falo, primeiro externe a Deus.
Segundo, peça a Ele para que te mostre a pessoa que talvez você possa pedir ajuda. Nem sempre Ele vai deixar a gente pedir ajuda, né? Igual o último vídeo que eu falei, às vezes a gente vai ter que enfrentar sozinho. Mas às vezes Ele também vai colocar pessoas no nosso caminho para que possam nos ajudar. Que nem Eliseu com Elias, entendeu? Então, às vezes vai ter pessoas que a gente possa pedir ajuda. Então, peça a Deus para te mostrar. Sabe? Às vezes você vai ter que pagar uma terapia, às vezes você vai ter que ir num psicólogo, às vezes é necessário, sabe? Não trate os seus sentimentos como nada, não trate aquilo que você tá doendo como nada. Tá doendo? Então fala pra Deus. Fala pra Deus. Ele sabe, mas às vezes ele quer que a gente fale pra agir na nossa vida, porque a gente acha que Deus, ele tem que fazer tudo o que a gente quer, né? Primeiramente. E a gente às vezes acha, ah, Deus, cura minha alma. Cura, por favor, cura minha alma. Mas às vezes Deus quer trazer à tona justamente para curar. E para curar, às vezes é necessário trazer aquilo que dói. Para curar é necessário, às vezes, você falar e tratar com profundidade aquilo que está doendo dentro de você. Então, por exemplo, você passou por uma dor, fala para Deus. Eu falo por mim, para você como testemunho. Já ignorei muitos sentimentos na minha vida. E quando meu pai, ele faleceu, eu ignorei essa dor. Eu tratei assim, eu fiquei normal e as pessoas até se assustaram na época, porque eu reagi de uma forma muito assim. Mas não é porque eu não me importava, era porque, sabe, eu sempre tive essa mania de ignorar o que eu sentia. Então eu fiquei assim, sabe? E a tona veio, o peso da dor veio depois de 2 anos, depois de um tempo. Lógico, já chorei, já, mas não aquela profundidade. E algo que Deus, ele quis trazer à tona quando eu me converti, era justamente a paternidade, aquilo que havia doído e que ele queria curar e ainda quer, entendeu? Então, eu sei o quanto isso foi prejudicial para mim e o quanto isso pode ser prejudicial para muitas pessoas neste momento. Então, se você tem tido muitas coisas na sua mente, por exemplo, pensamentos que não deveria ter, pensamentos de se machucar, pensamentos de acabar consigo mesmo, saiba, você precisa pedir ajuda. Você não precisa passar por isso sozinho. E quando eu falo isso, não é só pedir ajuda de outra pessoa, mas você também tem Deus perto de você. E quando você ora para Deus, mesmo que você somente chore, sabe que a oração pode ser um choro? Sabe que quando você chora, você pode estar orando? Sabia? Que Deus, ele entende, ele compreende. Ele é capaz de interpretar a nossa dor através do choro. O Espírito Santo, ele chora com gemidos inexprimíveis por causa da gente quando a gente não sabe orar. O silêncio que você fica diante de Deus, a sua alma pode dizer a Deus através do silêncio. Se você não sabe orar, se você não sabe adorar, se você não está sentindo força para adorar, não está sentindo força para orar neste momento, apenas fique em silêncio. Se é a única coisa que você consegue fazer, fique em silêncio. E eu acredito que o Espírito Santo ali vai te ajudar. A sociedade, por vezes, até a geração passada, e eu não falo por culpa deles, porque eles foram ensinados desse jeito. Eles foram ensinados a ignorar a dor deles. Eles foram ensinados que chorar é fraqueza, que externar a dor, mostrar que você está machucado e mostrar sempre que você está bem, talvez seja um ato de força e, sabe, aguentar tudo sozinho até o momento que você definha e não aguenta, né? Muitos teve depressão e nem sabe que teve, por causa que para eles suportar sozinho era a melhor opção. Mas hoje Deus te chama. E eu falo isso com um sentimento dentro do meu coração. Você não precisa suportar sozinho. Você não precisa suportar sozinho. Você não precisa passar por essa dor sozinho. Você não precisa ignorar os seus sentimentos. Talvez você que está vendo seja alguém até mais velho do que eu, seja alguém com 20, 30, 40 anos. Eu tenho 19 anos. E eu não sou formada em psicologia, mas eu falo por vivências minhas próprias e que Deus me ensinou e está me ensinando não ignore o que você sente. Mostre pra Ele. Chore pra Ele. Sabe? E se Ele te direcionar alguém pra pedir ajuda, peça. Não sofra sozinho. Sabe? Porque a própria Bíblia fala, é melhor 2 do que 1. Porque se um cair, o outro tá ajudando. E o inimigo se aproveita muito dessa coisa de sofrer sozinho, porque quando você sofre sozinho, ignora o que você sente, né? Obviamente, Deus nos sustenta. Mas às vezes a gente ignora até a ajuda de Deus, tá? Às vezes a gente ignora até a mão que Deus, ele dá pra gente. Que a gente acha que pode sozinho, entendeu? Mas saiba que Deus é Deus, você não é Deus. Você pode muito bem
dá para ele o controle até dos seus próprios sentimentos. Porque ele apenas quer que você abra a porta do seu coração, sabe? Deus está perto dos que sofrem, dos que estão com o coração quebrantado, sabe? Então, por vezes, o inimigo vai te fazer acreditar. Sofra sozinho, calado. Ignore a sua dor. Mas eu te digo hoje que Deus ele não deseja que você ignore a sua dor. Externe. E eu falo isso também que é bíblico. Você pode ver através de Jesus, sabe? Você pode ver. E eu não falo para você murmurar, falar Deus tá ruim, eu não aguento mais, vou desistir. Não. Eu falo para você externar a sua dor para Ele como lamento e glorificando Ele até através da sua dor. Porque quando você externa para Ele, você se fortalece nele, sabe? E eu falo isso por experiência própria. Quantas vezes eu não chorei para Deus e falei, Deus tá doendo aqui, sabe? E nem sempre eu soube, mas eu falei, Deus tá doendo. E Ele me deu forças para conseguir ficar de pé. Então tudo que você está sentindo talvez possa ser fraqueza, né? Mas Deus fala através de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Mas Ele me disse, minha graça é o suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O poder dele está se aperfeiçoando através da nossa dor e da nossa fraqueza. Sabia? Ele age através daquilo que nos enfraquece, através de uma calúnia, através de uma palavra, através de uma dor que você está segurando há muito tempo. Ele aperfeiçoa. Mas para isso você primeiro precisa mostrar para ele. Sabe o filho quando se machuca lá fora? Eu gosto muito de trazer nos meus vídeos o exemplo, eu não sei se o Espírito Santo que traz na minha mente a questão de filho com pai, uma criança com pai, porque gente é literalmente isso, ter o coração que nem de uma criança. Uma criança quando ela se machuca, quando ela machuca o braço, ela rala, ela cai, ela vai no pai dele e fala assim, papai tá machucando, e às vezes ela chega chorando e mostrando, tá doendo aqui, e às vezes é algo assim, parece tão bobo, mas o pai vai lá, pega o remedinho, a mãe pega o remedinho, passa, ela limpa e coloca um curativo em cima. Então talvez seja isso que Deus queira que você faça, que você chore porque Ele vai limpar e vai passar o remédio, porque Ele quer curar. E Ele vai passar o curativo. E talvez demore um pouco para cicatrizar, demore um pouco para curar. Mas tenha paciência, porque Deus age no tempo dele. E às vezes o processo é necessário. Ou, na verdade, o deserto é a escola do crente. Todo mundo fala isso e isso é a verdade. A gente amadurece através disso, mas a gente não precisa passar por isso sozinho. A gente tem Deus e a gente tem pessoas que são de Deus e que podem nos ajudar. Apenas peça discernimento a Ele antes disso, tá? Porque às vezes quando a gente fala para pessoas que não são direcionadas por Deus, elas podem muito bem usar isso contra você, pode fofocar, pode... Então tenha discernimento. E saiba que você pode pedir ajuda. Então, peça ajuda. Seja alguém que não interprete a sua dor como uma fraqueza, mas como algo que Deus está te fortalecendo através dela. Para justamente ter propriedade para outras pessoas. Entende? E eu falo isso porque eu acredito que eu passei por muita coisa e estou passando justamente para ajudar pessoas que estão passando por isso. Sabe, isso que eu tô falando é justamente algo que eu tô sentindo, que eu já senti, entendeu? Deus, ele sabe como ele faz. Então, finalizando este vídeo, busque ajuda. Saiba que você não tá passando por isso sozinho, mas que você precisa primeiro parar de fugir da sua dor. Por vezes, você talvez vai acreditar no que o inimigo fala. Pra que você vai contar pra alguém? Ai, é bobagem. Pra que você vai falar isso pra Deus? Pra que você vai chorar pra Deus? Deus não quer saber da sua dor. Mas repreenda esse demônio em nome de Jesus. E saiba, Ele quer saber sim. Ele quer. Ele quer saber da sua dor. Tá bom? Mostre a sua dor pra Ele. Porque Deus, Ele é Deus poderoso. Ele é Pai e Ele é amigo. E os amigos íntimos, o pai íntimo que é presente na vida do filho, ele procura entender o que o filho está passando. Sabe? E não é que Deus não sabe, mas a gente precisa mostrar pra Ele. Você pode reparar na Bíblia que os livros, o homem falando com Deus e Deus falando com o homem. A maioria das vezes é Deus, né? Em Isaías, Jeremias, Ezequiel, né? Que é Deus profetizando para o povo, falando com o povo. Mas se você pegar Salmos, é o homem falando com Deus e clamando a Ele. Então, você vê que tem salmos até depressivos, onde Davi e os outros homens, né, eles expressam a dor deles, onde fala, eu estou numa tristeza profunda. E eu vou pegar aqui o Salmo 34, versículo 15, que fala, os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra
de todas as tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. O próprio Deus, a própria palavra fala isso. Ele está perto dos que clamam por socorro. Ele está perto de você neste momento. Então não negue a sua dor diante dele, mostre. Não fuja da sua dor porque é mais confortável. Encare-a. É dolorido? É. É dolorido sair do conforto? É. É desconfortável demais. Mas vai ser necessário para você amadurecer. Você primeiro vai ter que encarar. E é necessário encarar. Um exemplo também que podemos pegar é Salmo 69, que fala: salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até o meu pescoço. Nas profundezas lamacentas eu me afundo, não tenho onde firmar os pés. Entrei em águas profundas e as correntezas me arrastam. Cansei-me de pedir socorro, minha garganta se abrasa. Meus olhos fraquejam de tanto esperar pelo meu Deus. E por aí você vai pegando, sabe? Todo o Salmo 69. Você vê como o salmista está sofrendo, que é Davi. Como ele está sofrendo. Davi foi um homem que sofreu muito também, sabia? E ele sempre expressou para Deus a dor dele. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Então, saiba expressar. Saiba mostrar para Deus. Encare a sua dor. Às vezes expressar vai doer, mas é necessário, tá bom? Então, espero que esse vídeo tenha chegado ao seu coração. E eu oro a Deus para que ele alcance o coração das pessoas necessárias para ouvir. Que o Senhor, ele cure a ferida que está estancando o sangue. Que o Senhor, ele chegue no coração daqueles que necessitam. E que o Senhor toque no seu coração para que pare de ignorar a sua dor, mas que mostre a ele tudo aquilo que está doendo, onde está arranhado, onde está doendo. Que o Senhor toque no seu coração neste momento. Eu oro pelas pessoas que estão deprimidas neste momento. Que o Senhor alcance com força e com poder. O poder, a cura dele, o consolo dele, o Espírito Santo Consolador neste momento. Alcance essa pessoa que está assistindo neste vídeo, Senhor. Alcance essas pessoas que necessitam, meu Pai, porque eu creio que o Senhor olha para aqueles que necessitam do Senhor. O Senhor não veio para os que são saudáveis, né? O Senhor veio para os doentes. A própria palavra fala isso. O Senhor veio para os que estão doentes. Então, Senhor, visita neste momento aqueles que estão necessitando do Senhor neste momento, como o médico que cura, porque o Senhor é nosso médico. Em nome de Jesus, Senhor, esteja visitando cada pessoa. Espero que esse vídeo tenha te edificado de alguma forma, que você, se você sentir, né, no seu coração que alguém está precisando ouvir neste momento esse vídeo, mostre para essa pessoa. Sabe? Tem pessoas que estão sofrendo do seu lado e você às vezes nem sabe. Então mostre, sabe? Em nome de Jesus, eu espero que você tenha gostado. E é isso. Uma boa tarde, bom dia, boa noite para você que já é boa tarde. Em nome de Jesus, obrigada por ter assistido e que o Senhor esteja contigo, que Ele te abençoe e que Ele cure as feridas que precisam ser curadas. Amém?